Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E hoje, o vídeo de hoje é muito especial, porque primeiramente nós iremos testar uma finalização que eu assim nunca testei na minha vida. Na minha cabeça não dá certo no meu tipo de cabelo, porque eu geralmente finalizo meu cabelo fazendo fitagem com as mãos mesmo, né? Não utilizo escova, nem pente de 3 fileiras, mas eu adquiri isso daqui recentemente. E aí, menina, esse aqui é o pente de 3 fileiras. E eu estou muito curiosa para saber como que meu cabelo vai ficar utilizando esse pente aqui. Por quê? Quando eu utilizo alguma escova, eu já testei fazer finalização com escova, e quando eu passo, parece que a escova tira o creme do meu cabelo, aí fica assim inchado, sabe? E aí eu nunca testei. Mas dessa vez eu vou testar esse daqui, esse pente de 3 fileiras. E para isso, nós iremos utilizar um gel creme. Esse daqui é de uma marca, né, que vocês conhecem. Mas enfim, vou utilizar esse gel creme aqui porque eu acredito que vai fixar melhor. E quando eu passar o pente, né, não vai sair do fio. Oremos, amigas, na minha cabeça isso vai dar muito certo. E além de testar essa finalização, eu também vou contar um pouco sobre a história do meu cabelo, que é algo que vocês sempre me perguntam. Natália, quanto tempo que tu tá de cabelo natural? Natália, quanto tempo que tu tá de cabelo natural? O que tu fez na tua transição capilar? Enfim, menina, eu vou contar tudo pra vocês aqui no YouTube, tá bom? Então fica por aqui, assiste o vídeo completinho, que eu tenho certeza que você vai amar. Vou colocar as fotos aí dos meus processos também. E, enfim, eu acho que vai ajudar muitas meninas que estão aí nessa fase tão incerta, né? Que é a transição capilar, que a gente se sente assim com a autoestima lá no chão. Pelo menos foi o que eu me senti. Mas vamos lá, vamos deixar de conversa e deixa eu começar a fazer essa finalização aqui com vocês. Pronto, amigas, já finalizei esse lado aqui para adiantar as coisas e vamos finalizar esse daqui juntas, tá bom? Então, vamos começar do começo, sobre a minha transição capilar. Eu vou estar colocando algumas imagens, algumas fotos aí para vocês acompanharem o processo juntamente comigo, tá? Desde que eu me entendo por gente, eu alisava meu cabelo. A minha mãe conta que eu realmente, gente, a mãe, ela criou a gente fazendo trancinhas no nosso cabelo. Então eu sempre tive muito cabelo. Agora imaginem o meu cabelo, como ele é muito, e ele era grande também. Eu lembro, eu tenho algumas fotos de escola, e eu sempre cheia de trancinhas, né? E o cabelo enorme. Então eu tinha assim um cabelo muito grande. Eu vi que desde pequena não era tão difícil assim para que meu cabelo crescesse, né? Ele não estagnava. E aí é por isso que hoje em dia eu ainda tenho esperança de que ele vai crescer bastante ainda. Mas enfim, a minha mãe diz que quando ela começou a alisar o cabelo da minha irmã, antigamente, né, eu acredito que tudo era mais difícil pra gente cuidar do nosso cabelo crespo, cacheado, enfim. E aí, a saída que as nossas mães encontravam, de fato, pelo menos a minha, né, e da minha família, assim, era alisar o cabelo. Minha tia tinha um salão e desde muito novinha, a minha irmã começou a alisar o cabelo, porque ela não queria mais que a mãe ficasse ajeitando o cabelo dela, fazendo trancinha, ela se sentia muito criança quando se via de trancinhas. Então a mãe começou a alisar o cabelo dela. A mãe alisava o cabelo dela em casa mesmo, né? E aí numa dessas eu sempre falava pra mãe: mãe, eu quero alisar meu cabelo também, eu quero meu cabelo liso, não sei o que, eu não gosto do meu cabelo assim. E aí minha mãe alisando o cabelo da minha irmã, eu fui lá, meti a mão dentro da lata de alisante que a mãe tava passando, era até aquele Amaci-Hair, não sei se vocês se lembram dele, mas eu meti a mão dentro desse coisa e passei na minha cabeça. Eu disse: pronto, agora ela vai ter que alisar meu cabelo de um jeito ou de outro. Filha, nesse tempo a mãe brigou tanto comigo, tanto. Mas enfim, ela não alisou de primeiro momento. Só que depois, como eu insistia muito, aí ela acabou alisando, né? Acabou relaxando e tinha aquele Nato Hair, que aí diziam que ele não alisava, ele só baixava o volume, enfim.
Só sei que eu cresci, né? Comecei a alisar meu cabelo muito cedo e tal. Minha tia tinha um salão, começou a fazer selagem no nosso cabelo. E aí, amigas, eu acredito que de tanto passar por aquele processo de selagem, de tudo, assim, porque era uma química pesada, eu não sei como é hoje em dia. Mas na época que eu fazia selagem, gente, meu olho ardia. Aí ficava depois ficava despeando aqui no couro cabeludo. Enfim. E aí a gente passou por esse processo muitas vezes, né? Meu cabelo, ele começou a ficar ralo. Vou até botar a foto aí pra vocês. Começou a ficar muito ralo mesmo. E aí ficou assim, 2 pontonas e quebrado no meio, sabe? Então eu queria manter o meu cabelo grande, mas chegou um momento onde estava horrível, porque ele estava quebrando muito e eu também não tinha condição de ficar cuidando bem dele, né? Eu não tinha os melhores produtos, eu não sabia como cuidar e tudo mais. Então era mais aquela coisa assim de fazer a selagem no salão, né? E todo domingo, todo final de semana para ir para a igreja fazer chapinha. Porque o nosso cabelo, por mais que tivesse selagem, nunca ficava aquele liso bonito, só ele, sabe? Só molhando, lavando, hidratando e deixando secar naturalmente. Ele nunca ficava um liso bonito. Porque o nosso cabelo era quimicamente tratado. E aí a gente fazia isso, né? Eu pranchava o cabelo da minha irmã pranchava o meu, tinha minhas amigas que pranchavam também o meu. Então, assim, a gente acostumou a ficar fazendo isso, né? Gente, só uma pausa bem na minha história pra falar sobre essa finalização. Eu tô finalizando, eu já finalizei esse lado aqui. E a sensação que eu tenho é a mesma que eu falei pra vocês. Quando eu passo o pente, parece que o gel creme, sai do fio, ó. Vocês percebem, né? Isso daqui vai ficar um cabelo volumoso, amigas. Vocês não veem. Mas eu quero ver se ele vai ficar com um volume bonito, né? Bem volumosão, assim, bonito. Mas enfim. E aí nessa de ficar pranchando o cabelo, alisando, fazendo selagem, meu cabelo foi ficando muito, muito ralo mesmo. E aí em 2016, depois que minha irmã e minha prima já tinham passado pela transição capilar, eu fui a terceira. E aí eu entrei na transição capilar em abril de 2016. Foi aí que eu comecei. Eu disse, não vou mais fazer selagem no meu cabelo, vou deixar meu cabelo voltar, porque ele já tá muito quebrado. Eu tive que cortar meu cabelo bem curtinho, vou botar uma foto aí pra vocês. Eu cortei ele bem curtinho mesmo por causa do corte químico. Então assim, o que me fez entrar na transição capilar foi o corte químico. Então tal que se meu cabelo ficasse assim, saudável, quimicamente tratado, eu não teria, gente, porque a gente não tinha inspiração assim de mulheres crespas, tanto na minha vivência mesmo, sabe? As minhas tias sempre alisaram o cabelo, usaram mega hair. Então eu não tinha muita inspiração assim de mulheres que se sentiam bonitas com o cabelo natural, entende? A gente sempre sentiu a necessidade de colocar um outro cabelo, de alisar o nosso cabelo, de colocar mega hair. A minha mãe sempre usou mega hair por muito tempo. E aí a gente não se via bonita, a verdade é essa. Eu e minhas primas, né? E aí, beleza, entrei pra transição capilar, foi aí que começou. Quando essa raiz começou a inchar, porque menina, a primeira fase é essa, o inchaço da raiz. Meu cabelo é crespo, é volumoso, né? Então assim, a raiz começou a inchar e as pontas estavam ralas, né? Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu conseguia fazer um coque, eu comprei aquela esponjinha, sabe, de preenchimento de coque, e aí eu ia pra escola, eu tava no ensino médio, né? Eu ia pra escola e usava muito coque, usava coque assim até onde dava. Mas aí chegou um momento que eu não tava mais conseguindo fazer o coque, porque eu não conseguia simplesmente deixar o cabelo todo pra trás. Eu tinha que colocar alguma coisa aqui pro lado, porque eu achava que se minha testa ficasse toda à mostra, eu ficava feia. Enfim, menina, várias inseguranças mesmo. Enfim,
E aí, quando eu não conseguia mais fazer coques, eu comecei a fazer bigodinhos. Eu vou até botar aí pra vocês. Pena que nessa época eu ainda não gravava vídeos desse processo, né? Ainda, gente, eu me sentia muito feia nessa fase da transição capilar. Então eu não tenho vídeos de eu fazendo bigodinhos, né? Mas minha irmã fazia isso, aí o bigodinho dela passou pra mim e eu comprei mais um pacotinho pra poder complementar, né? Aí, beleza, comecei a fazer bigodinhos, fazia à noite, dormia com esse negócio na cabeça, gente, e demorava assim pra você enrolar todo o cabelo nesse bigodinho. Eu dormia com ele e eu usava um creme da Seda, que é até pra cachos, eu nem sei se ele ainda existe, é até a bisnaguinha mesmo. E aí eu amava ele, porque eu não sabia de outros cremes também, né? Não sabia de gelatina, acho que antigamente nem tinha muito essas coisas mesmo. Enfim, aí beleza, eu fazia o bigodinho à noite, dormia com ele e de manhã cedinho, porque eu acordava, eu estudava de manhã, né? Então de manhã cedinho eu pegava, desmanchava e ia pra escola de bigodinho feito. Nos primeiros dias, amigas, é muito estranho. Muito estranho, porque assim, uma pessoa que se vê o tempo todo como lisa, do nada que você decide assim, colocar um cabelo diferente, cacheado e tal, e ainda mais que não era a textura do meu cabelo, então é um cacho que no meu cabelo ficava muito artificial, porque todo mundo sabia que aquele cacho ali não era meu, né? Da noite pro dia, a gente ia aparecer com um cacho assim. E aí eu me sentia muito insegura utilizando o bigodinho também, então eu ficava perguntando pra todo mundo, e aí, tá bom, tá legal, não sei o quê. Então eu fiquei 8 meses em transição capilar e quando deu em dezembro, eu disse, não, dezembro, minha raiz já tá boa, já consigo, eu acho que eu já vou conseguir cortar esse cabelo, então vai dar certo, vamos fazer esse Big Shop. Eu vou tentar colocar o pedacinho do vídeo aí, do momento onde eu estava fazendo o meu Big Shop. Vai gravar. Atenção, atenção, notícia de última hora. Tô cortando. A mulher tomou coragem, gente. Tá gravando aonde não? No celular? Não, mais que... Não. Chora, meu pai, vai ficar mais emocionado. Não, tia. Olha, tia. Tá muito puro, gente. Ah, não. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ela tá dizendo que não vai pra debaixo do ventilador, então eu tô com calor. Vamos pausar e depois mostraremos o resultado de última hora. A minha prima fez o meu Big Shop. Nós sempre fomos muito unidas, sabe? E aí, a minha prima fez o meu Big Shop. E quando eu cortei, gente, que eu vi meu cabelo assim, curtinho. Porque na minha cabeça, a raiz estava grande e não ia ficar tão curto, né? Mas eu só tinha 8 meses de transição capilar. Eu não aguentei esperar muito tempo, né? Porque eu já tava ansiosa pra ver o resultado e não sei o quê. Aí eu peguei e cortei logo. Decidi cortar. Beleza, gente. Essa foi uma fase, assim, horrível. Horrível. Sabe o que é uma fase difícil? Uma fase horrível. Pois é, menina. Me senti a menina mais feia, assim, da minha igreja, da minha rua. Me sentia horrível, de verdade. Porque eu não estava acostumada com essa minha versão, né? Mas beleza. Aí, pra melhorar, né? Não pra piorar, mas pra melhorar, 2016 foi o meu último ano no ensino médio, meu 3º ano. E lá em casa, a regra era clara. Terminou o ensino médio, vai pra faculdade. E aí, menina, eu já tinha isso muito certo dentro de mim, que eu ia fazer faculdade. E aqui na minha cidade, como eu moro no interior do Maranhão, o costume era as pessoas saírem daqui, pegarem o ônibus e irem para a cidade vizinha para estudar, né? E aí eu
Quando eu tava no meu último ano, eu fiz vestibular, fiz Enem, e aí passei tanto no vestibular da faculdade quanto no FIES, né? Quanto pro FIES. Aí passei e fui cursar fisioterapia. Gente, 2017, início de 2017, tinha acabado de fazer meu Big Shop. E eu tava assim, horrível. Mas eu tive que ir, eu não tinha escolha, né? Não tinha como eu simplesmente deixar essa oportunidade de fazer faculdade passar. Até porque eu não tinha essa escolha lá em casa, não. Mas enfim, fui pra faculdade e aí é que o cenário fica tenso mesmo. Porque por mais que as pessoas não falem nada, você acha na sua cabeça, assim, que... sei lá, tá todo mundo te julgando, tá todo mundo te achando horrível e tal, e não sei o quê. E cabelo, gente, mexe muito com a autoestima de uma mulher. Muito mesmo. Eu não sei quanto de vocês, mas comigo, filha, se meu cabelo tá maravilhoso, beleza, tô linda. Mas se não, eu já fico assim na bad. Mas enfim, fui pra faculdade e aí minha mãe, ela não deixava a gente utilizar trança, né? Ela tinha um certo preconceito com trança, ela não queria que a gente usasse e tal. Mas aí depois de um tempo a gente conseguiu convencer ela e aí foi que eu comecei a utilizar tranças, né? Usei tranças no meu cabelo e isso fez com que, conforme eu ia usando as tranças, né? Passava um tempo ali com o cabelo preso na trança, quando eu soltava o cabelo já estava maiorzinho. Então isso já me ajudou um pouquinho nesse processo, né? Só que durante todo esse período, onde minha mãe não aceitava a gente utilizar tranças, eu tive que cuidar do meu cabelo normalmente, finalizar ele e usar da forma que eu achava que iria ficar melhor, né? Mas foi isso. Aí eu peguei, aprendi a cuidar dele. Eu sou da época, eu não sei se vocês são, mas eu sou da época das receitinhas caseiras, onde a gente passava comida no nosso cabelo. Gente, eu passei muito cabelo, passei café, tapioca, maisena, ovo, creme de leite. Babosa é babosa, né? Então babosa pode passar no cabelo mesmo. Açúcar. Gente, tanta coisa, tudo que eu via no YouTube aqui que era bom pra hidratação e tudo mais, eu fazia no meu cabelo. Mas enfim, aí foi isso. Hoje eu já tenho 8 anos de cabelo natural. Vocês sempre me perguntam se eu faço alguma soltura de cacho, se eu faço algum relaxamento, porque realmente meu cabelo ele não tem muito fator encolhimento. Mas não, eu acho que se eu inventar de fazer algum relaxamento, minha mãe, mesmo eu estando casada, minha mãe vem aqui só brigar comigo e me dar umas tacas. Porque ela viu a nossa luta, né? Tipo assim, a gente não... esse processo de transição capilar é muito difícil. Então eu não coloco nada de relaxamento no meu cabelo, porque eu tenho medo demais de alisar ele de novo e voltar realmente pro que era. Mas meu cabelo ele já é muito descido, então eu não sinto essa necessidade. O da minha irmã já é mais diferente. O da minha irmã é bem enrolado mesmo. É um cachinho bem fechado. É lindo o cabelo da minha irmã. E o dela já tem um fator encolhimento maior que o meu, né? Ela diz que tem vontade, às vezes, de alisar. Mas não vamos fazer isso, não. Enfim, já tô finalizando aqui a minha finalização. Deixa eu acelerar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Finalizei meu cabelo, olha como ele está. Como eu falei pra vocês, meu cabelo ele tem várias texturas diferentes.
Aqui atrás eu acho que ele é mais 4B, sabe? Aqui na frente ele já é mais descido, ele é um 4A, 3C, não sei. Mas ó, vocês percebem a diferença de texturas? Pois é. E aí ó, aqui atrás, percebam que ele ficou assim, indefinido. Ficou realmente sem definição, mas aqui na frente ficou bem definidinho com essa finalização com pente de 3 fileiras, né? Eu vou esperar esse cabelo secar aqui e já eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pela primeira vez, eu não vou começar o resultado final dessa finalização com aquela empolgação total, sabe? Vocês sempre me veem aqui, amiga, deu certo, eu amei! Mas dessa vez eu tenho algumas considerações a fazer. Então vamos lá. Vocês percebem que o cabelo está lindo, né? Ó, aqui na frente, ó, tá maravilhoso. Deu super certo. E assim, meu cabelo, ele tem várias texturas e isso é normal, né? Seu cabelo provavelmente também tenha. É normal, nosso cabelo crespo, ele tem várias texturas diferentes. Aqui na frente, eu falei pra vocês, ele tem uma textura mais maleável. Ele é um 4A, na verdade, eu acho. Então assim, ó, ele define com mais facilidade. Eu passei o pente, né, de 3 fileiras, deu super certo aqui na frente. Mas eu vou virar aqui pra mostrar a textura de trás do meu cabelo. Calma aí. Ó, vocês percebem que o cabelo tá assim, numa indecisão, ó. Eu já trouxe muitos testes de cremes aqui pra vocês. Vocês sabem como é que o meu cabelo fica, né? Fica bem definidinho, bem separadinho. Mas essa parte daqui, ó, parece que não penetrou creme, sabe? Parece que não chegou. E aí, esse gel creme, como eu falei pra vocês, ele tem essa característica de deixar mais durinho. E é até difícil de quebrar esse durinho dele. Porque é um duro de gel mesmo, sabe? E aí você passa a mão, passa e ele continua assim. Mas assim, nos dias que eu quiser um volumão, com certeza dá pra fazer essa finalização. Porque eu sei que o cabelo vai ficar assim, ó, volumoso demais, sabe? Bem bonitão. Mas não é uma forma que eu costumo utilizar. Até porque se eu quiser ele mais volumoso, eu consigo utilizar um creme mais fluido e fica perfeito, fica ótimo também. Na minha opinião, não é uma finalização que eu vou fazer com frequência, né? Mas valeu o teste, que é justamente para eu mostrar aqui pra vocês que não é coisa da minha cabeça. Porque toda vez eu falava, gente, não dá certo finalizar meu cabelo com pente, com escova. Queria conseguir, mas não dá certo. Só com a mão mesmo que dá certo. Mas pra você ver, né, menina, cada cabelo é diferente. Então, assim, é interessante fazer isso de testar finalizações, testar cremes, porque aí você vai ver como que seu cabelo se comporta com determinada finalização. E foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha história capilar, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me acompanhar, curtir muito esse vídeo. Ah, como eu falei pra vocês, tem Semana Santa chegando aí. Eu já vou começar a arrumar minhas coisas pra poder ir pro interior. Vou gravar muitos vlogs pra vocês lá, então fiquem por aqui e assistam os vlogs, que vai ser incrível estar em família, com a minha família nessa tradição assim de todos os anos. E é isso. Um beijo, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Tchau!